telespectadores, né? A gente está aqui nessa noite com o Cacique Aruan, ele é cacique da aldeia Curó Vermelha, presidente da Federação Indígena Nações Pataxó e Tupinambá do extremo sul da Bahia, ele que é uma grande liderança aqui na região e tem uma vasta experiência na luta aqui na Bahia. A gente também vai estar nessa noite com o Dinaman Tuxá, né? Dinaman, que é uma grande liderança nossa, um grande advogado, né? Quem sabe vai ser o nosso ministro supremo. A gente acredita que a gente vai conseguir chegar lá. Ele é um grande guerreiro, um grande doutor também, né? Além de advogado, é mestre em direito, também doutor em direito. A gente também vai estar aqui com a Sônia Guajajara, nossa grande guerreira, foi candidata, inclusive, a vice-presidente da República, mas é uma grande guerreira, foi presidente da COIAB, uma grande instituição nossa, né, ali na região amazônica. Então, a gente está com grande liderança. Mas não poderia deixar de falar também da nossa grande cacique, Dorinha Pancará, essa grande mulher, essa grande liderança que tem feito uma grande luta, né, pelo seu povo, pela sua comunidade, e uma luta não só pela sua comunidade, mas também pelos povos do Nordeste. Então, primeiramente, boa noite aos nossos convidados, agradecer a presença de vocês aqui. Gostaria, então, de passar, né, fazer a nossa live aqui nessa dinâmica toda. Eu vou fazer, né, a gente vai discutir aqui um pouco, mas a gente vai fazer uma dinâmica onde a gente vai ter, né, várias perguntas. Então, eu peço àqueles que estão assistindo aí, compartilhe, né, curta e chame seu amigo também e faça aquele velho comentário, né, agradecendo ou fazendo sugestão, mas fazendo perguntas também. Então, eu gostaria de, primeiro, iniciar. A gente sabe que a luta dos povos indígenas no Brasil não é fácil. Na Bahia e no Nordeste, a gente nem se diga. A gente sabe muito bem o que a gente tem enfrentado. Primeiro, para garantir os nossos territórios. Segundo, para nos afirmar enquanto povos. Então, gostaria de ouvir como é que tem sido essa luta, como é que tem sido esse enfrentamento todo nessa região, nesse Brasil, principalmente nesse momento. A gente tem um governo que é extremamente fascista, um governo que é contra a demarcação e que, no seu período de campanha, inclusive, diz que não demarcaria 1 centímetro de terra. Como é que é isso, Cacique Aruan? Como é que é fazer essa luta nesse momento? Boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar aí Dinaman, Sônia e a nossa guerreira cacica. É importante a gente estar dialogando não só com os nossos povos, os nossos parentes, mas também aqueles que são simpatizantes da causa indígena na Bahia e no Brasil. Como já foi apresentado, sou cacique aqui da aldeia Curó Vermelha, município de Santa Cruz Cabralha. A nossa comunidade tem 950 famílias, quase 5.000 indígenas. Aqui na região do extremo sul, somos 50 comunidades, 43 Pataxó, 6 Tupinambá e 1 Pataxó Ranhan, 5.239 famílias, nosso extremo sul. A federação é uma instituição indígena que nós temos organizado a luta aqui na nossa região e também na Bahia, principalmente pela defesa de direito na demarcação das terras indígenas, nessa luta pela melhoria da educação e saúde. Temos uma programação anual de 3 a 4 viagens a Brasília todos os anos, para esse processo, tanto de enfrentamento, mas que os nossos caciques e liderança tenham voz nas instituições de governo. Então, esse processo de fazer essa interlocução, cabe aqui a nossa organização, principalmente, fazer esse agendamento com o governo, né, para que os nossos caciques e liderança possam também ter voz e poder acessar as políticas públicas de Estado. Mas se falando no governo Bolsonaro, a gente observa aqui da Bahia que ainda mais o retrocesso na política indigenista brasileira, né, que a gente sabe que mesmo esse governo que está aí, se nós, enquanto indígenas, não lutarmos pelos nossos direitos, cada dia vai ficando difícil para a gente, né? Começou com a retaliação da FUNAI, indo lá para a Secretaria Especial de Saúde Indígena, vários procedimentos, para o INCRA, Ministério da Mulher, ficando outro Ministério da Justiça, e perdemos um tempo grande, praticamente um ano, para poder a gente conseguir aí estar avançando
está dialogando, joga para um lado, joga para outro, né? Mas, graças a Deus, foi resolvido essa situação. Mas esse é um processo, né, que vem acontecendo, não era, vamos dizer, as pessoas, os povos indígenas principalmente, era de esperar isso do governo Bolsonaro, que em campanha ele disse que não ia demarcar nenhum milímetro de terra indígena no Brasil. Os acordos que fez com o agronegócio, com a bancada ruralista, ele está cumprindo o seu papel, mas cabe nós, enquanto instituições, enquanto povos indígenas, caciques e lideranças, fazer a nossa parte também, é esse processo, né, de enfrentamento, inclusive entrando com medidas judiciais, né, para reaver os nossos direitos, né. Nos governos anteriores, principalmente da esquerda, não conseguimos avançar na demarcação dos nossos territórios, né, se avançou na política de assistência social, mas demarcação de terra não. Também o processo aí que já começou em Michel Temer, do parecer 001 da AGU, que com isso, nesse governo, se identificou ainda mais esse processo, todos os procedimentos de demarcação em terra indígena, que estava no Ministério da Justiça, para as portarias declaratórias, voltou novamente para a FUNAI, aqueles que estavam na Casa Civil para homologação também voltaram, e inclusive a nossa saúde, né? E o que a gente observa é que a nossa FUNAI foi tomada de assalto por delegados federais, né? Aí nomeados por Bolsonaro. Nas últimas reuniões que tivemos em Brasília, tinha 3 delegados federais, o presidente, o vice-presidente, o principal diretor. Então eles vão estar cumprindo ali, fazendo o que Bolsonaro manda, né? Que é travar todos os processos de demarcação de terra indígena, principalmente a defesa de direito, né? Ainda proibindo a atuação da Procuradoria Especializada da FUNAI na defesa judicial da retagação de posse. Então, cada dia que passa, essa situação se complica, então nós devemos nos organizar também institucionalmente, como vem sempre feito, né? Estabelecendo as parcerias na política, né? Que a nossa deputada Joênia Apixana tem liderado muito bem aí essa defesa dos direitos, e que essa mobilização que sempre tem em Brasília, esse enfrentamento a gente tem que fazer sempre, né? Então é importante a luta dos povos indígenas. E vendo aqui da Bahia, que temos 23 etnias, mais de 150 comunidades, 60 mil índios, né? Nós temos feito a nossa parte, não só a federação, mas também o Mupoíba, o próprio MIBA, né? As instituições, associações, né? Os nossos caciques de liderança, para poder a gente conseguir estar, pelo menos, resistir para existir, né? Hoje o lema nosso é esse, é resistir para existir. Então aqui é o que a gente tem feito, né? É resistir. E nesse governo de retrocesso, né? De chumbo mesmo, que não deixa avançar nada, né? Só diz que os povos indígenas brasileiros é um entrave para o desenvolvimento econômico, principalmente querem a mineração em terra indígena, né? E nossas áreas todas estão sob ameaça, né? Inclusive sob ataques aí de pessoas, né? Advinda, principalmente não indígenas. Isso para a gente é uma violação dos nossos direitos, tantos direitos tradicionais, que desde quando o Brasil foi invadido aqui, já estávamos até esse momento da nossa realidade, da atualidade, né? Então é isso que a gente sempre está fazendo o papel dele, que foi eleito para detonar mesmo com os direitos dos povos indígenas. E cabe nós fazermos as nossas resistências, né? O papel aí de Sônia Guajajara, de Dinamã, o pessoal que estão no movimento nacional sobre a mobilização, principalmente do abril indígena, essa resistência dos povos, marcando mesmo esse território em Brasília para a defesa, tem sido muito importante, né? Além das delegações regionais e locais, que faz o seu papel também de resistência às bases, né? Então, devemos valorizar aqui os nossos caciques, lideranças, os pajés, né? Os nossos anciões,
que lutaram muito e estão lutando. E cabe nós agora, enquanto jovens, continuar essa luta para a defesa dos nossos direitos, para a nossa sobrevivência. É isso. Obrigado, Cacique Aruan, né? Agradecer a sua fala, né? E dizer que, como já foi colocado, a luta não é fácil de fato, né? A gente tem feito uma árdua luta, né, pela demarcação do território, e é exatamente com essa força toda que a gente sempre viu dentro do movimento indígena, que o movimento indígena não é feito somente por homens, é feito por mulheres, é feito também por cacique mulheres. Então, é exatamente nessa pegada, dessa luta que a gente tem feito com a força feminina, com a força da mulher guerreira dos povos indígenas. Eu gostaria de convidar, né, a falar nesse momento a nossa cacique Dorinha, né, que tem feito uma força, né, tem feito uma luta pela garantia do território Pancará, e não tem sido fácil, né, minha cacique? Principalmente nesse momento de ameaças, né, de retrocesso nos nossos direitos, não é isso? Boa noite a todos e a todas. Minha saudação à minha guerreira Sônia Guajajara, Dinamantuxá, a Aruan Pataxó, e a todos que estão nos assistindo, e dizer que nós, povos indígenas, nascemos para existir e resistir. Quando fala assim, falando sobre os índios do Nordeste, nós somos indígenas do Nordeste, que estamos na mesma luta, principalmente pela questão territorial, pela questão dos nossos direitos, da nossa vida como um todo, do meio de sobrevivência, do meio de projeto de sustentabilidade, para que possamos, sim, continuar na luta em defesa do nosso direito, da nossa educação, da saúde, principalmente da terra. E dentro da terra existe a nossa juventude, que nós temos que preservar a nossa juventude, traçar caminhos para que eles possam seguir um caminho de boa índole, né, de uma vida de qualidade. Falando sobre o retrocesso, Nordeste não é diferente. A gente vive em luta, em defesa da nossa terra, porque a gente entende que sem terra não há vida. Não adianta a gente discutir saúde de qualidade específica, diferenciada, educação específica, diferenciada e de qualidade, se nós não temos uma terra para sobreviver. Entendemos que a nossa terra é a nossa mãe. E aí, quando esse desgoverno, né, ele veio, não só ele, queria deixar claro aqui, que o desgoverno que vem, que nós sempre fomos atacados, não só é o Bolsonaro. Temos que deixar claro. E isso vem de todos os desgovernos que veio, que nunca realmente deram o nosso direito, nunca cumpriram o que está escrito na Constituição Federal. Então, dizer que tudo que nós temos hoje foi uma luta dos povos indígenas do Brasil. Foi muito sangue derramado, foi muitas humilhações, foi muitas portas na cara. Então, não vamos dizer que teve A ou B bonzinho. Então, tudo que nós temos hoje é através da luta dos povos indígenas. É a coragem que nós temos de defender aquilo que é nosso, que não é favor. A gente sabe que não é favor. Para o governo, principalmente esse que está aí hoje, ele acha que é um favor se for fazer que não vai. E aí aqui eu quero colocar essa questão da PL que foi aprovado agora, essa questão da APL 1142. 1142. Essa PL, para nós, a gente entende, a gente pensa, como a deputada Joênia colocou, a intenção dela é para nos ajudar, para nos beneficiar, para nos atender e fortalecer nessa pandemia. Mas eu digo a vocês, meus parentes, se for que o desgoverno
ele não vai sancionar essa lei, porque tem alguns benefícios para os povos indígenas. E ele não quer isso. O que ele quer realmente é acabar, é o genocídio dos povos indígenas. E o que me deixa triste, me desculpe, meus parentes, desculpe, peço desculpa, mas tem parentes que estão do lado do Bolsonaro. Então, esse Bolsonaro não quer ouvir e nem ver índios. Ele não quer ouvir nem ver índios. Não só ele, como todos aqueles que acompanham. É o Ministério da Saúde, é o Ministério da Educação, alguns deputados, tiro o chapéu para alguns deputados que estão do nosso lado, junto com a deputada Joênia. Muito obrigada por estar defendendo. Mas digo a vocês, meus parentes, se nós não for para a luta, tudo que nós conseguimos hoje foi através de muita luta, de muito sol, de muita chuva, de muita fome, de muita humilhação, de muito sangue derramado. Salve os nossos parentes que se foram por essa luta. Então, assim, eu fico muito triste, eu queria estar aqui dizendo que nós temos nossos advogados que faz a sua parte, mas não basta para esse desgoverno. Ele quer acabar não só com os povos indígenas, mas com toda aquela nação pobre, os menos favorecidos. Isso é fato. Eu não sei por que esse cara ainda continua. A Dilma fez parecido, mas ela deu só uma pedalada, como chama, né? Não sei o que significa essa pedalada, mas ela saiu. Mas ele não vai sair porque ele é macho, ele é homem. Aí entra a questão do machismo. Né? Ele veio para acabar com a gente. Ele é um sem noção. Ele é um débil mental, eu digo. Um débil mental. Ele nem ele sabe o que ele está dizendo. Então, não sei por que a Câmara, os senadores, ou nós mesmos, ou o movimento como um todo, não já tirou esse cara do poder, porque ele vai acabar. Aí não basta essa pandemia. Com essa pandemia, a gente está sofrendo muito. Os povos indígenas, a gente está sem que nós somos os menos favorecidos, né? E aí é justamente isso que o governo quer. É justamente isso que o Bolsonaro quer. Ele quer acabar com a gente. E a gente tem que levantar. A gente tem que se unir. Unir força. Unir força de verdade, gente. Não é aquela questão de dar na live ou no movimento uma cara e por trás outra. Que é isso que está acontecendo. Então, eu queria pedir a nós, povos indígenas, os advogados indígenas, para a gente se unir, a gente traçar realmente um plano de ação para a vida dos povos indígenas. Vamos mudar. Não vamos traçar direitos, que o direito nós já temos na Constituição Federal. Cabe ao governo aprimorar e colocar realmente em prática. Agora a gente tem que traçar um plano da vida, o plano de ação da vida dos povos indígenas, porque nossos povos estão se indo. E aqui eu quero deixar, em nome do povo Pancará, a minha homenagem, a minha solidariedade ao povo Caiapó, de Paulinho Paiacã, que foi uma pessoa que levantou a bandeira em defesa do direito dos povos indígenas. E eu queria que o povo Caiapó continuasse com essa bandeira levantada que o Paulinho levantou. Ele se foi. Ele morreu, não. Ele se ausentou, mas ele está com a gente, lutando para que nós possamos, sim, continuar vivo, pelo menos. Porque direito a gente já está perdendo. Mas vamos lutar pela vida. Vamos buscar um projeto pela vida dos povos indígenas. Isso
eu deixo essa mensagem para todos os meus parentes. Vamos lutar agora pela vida, permanecer vivo. Nós que permanecemos vivos, o direito a gente conquista. É isso. Obrigado, minha cacique, né? De fato, a fala de vocês, né, são, de fato, para a gente uma aula. Acho que a gente está tendo nesse momento uma aula, e agradecer a sua fala, né, cacique, que é uma fala muito forte, né? Principalmente nesse momento que a gente tem vivido. De fato, não tem sido fácil. Agradecer novamente, boa noite àqueles que estão chegando agora. Nós estamos em mais uma live dos 10 anos do PET Comunidades Indígenas, na Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Nós estamos fazendo uma série de lives comemorando os 10 anos desse programa importante, que é um programa que ele vem trazendo não só o processo de pesquisa, não só de extensão, mas o processo todo também de formação, e tem ajudado, inclusive, a levar informação para as nossas comunidades nesse processo todo. Então, agradecer, né, a todos que estão aí, aqui Tchauã, né, obrigado aí, Júnior, Pataxó, nosso grande guerreiro, Andressa Carvalho, grandes lideranças, valeu, Andressa, assistindo nossa telespectadora, nossa fã, o Petcom também, da UFBA, também aqui presente, acompanhando essa live, obrigado aí, a gente teve um encontro na semana passada com todos os PET, muito bom. Santana Oliveira, boa noite, obrigado, né, boa noite, Santana. Samara Carvalho, nossa grande procuradora do movimento indígena aqui no estado da Bahia. Samara Carvalho, que é a nossa advogada também, agradecer. Né? Nhoqucharu, lideranças importantíssimas. Parabéns aos organizadores, aos convites, por nos proporcionar este momento. Verdade, Nhoqucharu. É um momento importante para a gente. Grande Adelso, que a gente, inclusive, aproveita, Adelso, fazer um convite. Nós queremos você na próxima Cultural. Vem um grande cantor, né? Tá dando uma boa noite para todos aí. E agradecer e dizer o seguinte, a gente não pode pensar esse momento de luta, não pode imaginar esse momento sem pensar que a gente precisa garantir e fazer que o que está na Constituição, que seja cumprido os artigos 231, 238, 232, né, da Constituição, que garante o nosso direito, não só o direito ao nosso território, não só o direito à educação específica diferenciada, à saúde, mas garante também que a gente possa nos defender, fazer o nosso processo não mais de ficar na tutela do Estado. E é por causa disso que a gente tem grandes lideranças, né, grandes guerreiros fazendo a universidade, fazendo o curso de Direito para poder fazer isso. Mas hoje a gente também está aqui com o nosso grande doutor Dinaman Tuxá, que tem feito uma grande luta, ele que é membro da POIME, mas também coordenador na PIB, tem sido grande assessor jurídico, tem feito uma grande luta. Então, eu gostaria de ouvir, Dinaman, nesse momento que a gente tem enfrentado, como é que a gente tem pensado, como é que a gente pensa que as armas jurídicas possam ajudar os povos indígenas, e como é que a gente pode fazer isso em um momento onde a gente tem um governo que desconsidera qualquer legislação, desconsidera qualquer lei aí, inclusive fazendo enfrentamento até o Supremo, né, por incrível que pareça. Como a gente consegue fazer essa luta nesse momento? Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos vocês aqui, né, o Aruan, Canhu, Cacique Dorinha, Sônia Guajajara, e também parabenizar essa iniciativa de trazer um debate partindo, né, na construção de indígena e para não indígena. Mas a essência dessa construção que foi feita pelos petianos da UFBA, né, a Vanessa, o próprio Canhu, que também é estudante de Direito, que está traçando, né, um caminho aí que vai gerar bons frutos com a aprendizagem dentro do campo acadêmico, que irá contribuir com certeza com o nosso movimento indígena no contexto estadual, regional e nacional. É importante frisar que dentro desse contexto de instabilidade jurídica que nós estamos vivenciando hoje, ocasionado por uma política autoritária do atual presidente da República, diversas vezes ele vem afrontando o texto constitucional e descumprindo com o que rege o nosso marco regulatório. Não só a Constituição Federal, mas diversas leis complementares, leis ordinárias, que garantem aos povos indígenas o direito e ao acesso a políticas públicas, em especial a demarcação dos nossos territórios.
o discurso promovido por ele em período de campanha, um discurso de ódio, um discurso de não cumprimento do texto constitucional, refletiu isso em desencadeou isso em diversas ações que hoje tramita dentro tanto no âmbito do legislativo, porque nós provocamos isso através de medidas com os parlamentares para tentar banir essa ação criminosa que o presidente vem tomando em afronte ao texto constitucional, mas também dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, a qual nós estamos recorrendo, né, de várias vezes em parceria com o Ministério Público Federal para garantir o cumprimento da lei, principalmente no que tange aos direitos territoriais. Hoje, nós estamos enfrentando, de diversas formas, diversos ataques, né? Ele parte de um comando através de interesses de grandes corporações que financiaram bancadas dentro do Congresso Nacional que estão legislando em causa própria, ou seja, estão legislando, estão criando um mecanismo, tentando criar um mecanismo para que esse grupo que financiar esses parlamentares sejam beneficiados, né, no que tange principalmente nas questões de flexibilização de acesso às terras indígenas já demarcadas e paralisar as terras indígenas que estão em via de demarcação. O que nós estamos buscando, isso no campo jurídico, né, é cobrar do Supremo Tribunal Federal que o presidente da República cumpra com o dever constitucional dele, enquanto chefe maior de Estado. Infelizmente, o que nós estamos percebendo é uma resistência do próprio presidente em não cumprir com decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma atitude antidemocrática, né? É por isso que nós estamos vivenciando uma insegurança jurídica e, principalmente, na iminência da implantação, que, na verdade, nós sabemos que isso já está em curso há um bom tempo, que é o autoritarismo desse presidente da República e instalar no Brasil, de fato, uma ditadura. E essa ditadura está prestes a explodir dentro do cenário nacional e as instituições que devem cumprir com suas funções, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados, está sob a ameaça de um presidente que a todo instante afronta o texto constitucional e não cumpre com seu dever, que é defender o interesse da população brasileira, em especial aos povos indígenas. Nós estamos bastante preocupados, porque uma série de ameaças que estava em curso está se concretizando e se agravando com a chegada do coronavírus. Essas ameaças refletem no aumento das invasões das terras indígenas, na criminalização das nossas lideranças, em especial a região Nordeste, na paralisação dos processos de demarcação, onde nós temos um déficit muito alto ainda do Estado brasileiro em reparar esse dano que foi ocasionado pelo próprio Estado e que deveria se cumprir, né, e demarcar todas as terras indígenas 5 anos após a promulgação do texto constitucional. Diante disso, nós recorremos ao Supremo Tribunal Federal, estamos aguardando, principalmente na relação do processo Choclen, que é de repercussão geral, para definir, né, de uma vez por todas, a questão do marco temporal, que dita se os indígenas têm direito às terras indígenas somente em 88. Ou seja, esquecendo todo o histórico de esbulho possessório, de toda a violência que os povos indígenas sofreram a mando do próprio Estado, que hoje tenta, de todas as formas, a retirada, né, do direito dos povos indígenas, insuflando ainda mais o conflito e garantindo, na sua estrutura de Estado, o genocídio que já foi institucionalizado. Isso já está em curso. O que nós estamos buscando legais, buscando, né, a aplicação do texto constitucional, e, infelizmente, a receptividade das decisões que estão sendo tomadas ainda não são das melhores. Nós temos decisões que não estão sendo cumpridas, nós temos decisões que estão garantindo, por exemplo, a permanência de pessoas como o chefe da coordenação dos isolados num poder, um cara totalmente anti-indígena. Nós estamos com um problema com o próprio presidente da FUNAI, que vem tomando posicionamentos e criando instruções normativas que afrontam o texto constitucional, que é o caso da Instrução Normativa 09 da FUNAI, mas estamos buscando, junto às instâncias, né, da justiça, não só no âmbito nacional, mas recorrendo aos tribunais internacionais, para penalizar a atitude genocida do Estado brasileiro
e as pessoas que estão promovendo isso são corresponsáveis nas suas ações referente ao direito dos povos indígenas, em especial ao presidente da FUNAI. E, para finalizar, vamos dizer que o movimento indígena está buscando, né, em parceria com as instituições de cunho internacional, elaborar uma denúncia para que possamos penalizar o atual presidente da República e seus seguidores, que no caso o presidente da FUNAI é um dos seus seguidores, que estão tomando medidas que está aumentando a violência contra os povos indígenas. E, por fim, meu muito obrigado e passo a fala para você, meu companheiro Canhu. Obrigado, Dinaman. Agradecer novamente a presença de vocês aqui, agradecer também a presença de vocês que estão nos assistindo, né? Aquele velho bordão, né? Sempre compartilhe, né? Comente, curta a nossa página, convide os seus amigos para fazer, crie aquela salinha, né, de vídeo e convide os amigos, né? Aproveite também os nossos convidados, mandem também o nosso link para os seus contatos aí para assistir a nossa live. Essa live é muito importante, não no sentido somente de divulgar a nossa luta, mas também de que a gente consiga usar isso aqui como instrumento também de luta. Agradecer a presença de todos que estão aí e dar uma boa noite a Irineu Filho, né, que está aí nos acompanhando. Tem outros aqui também, João Quilombola, né, um companheiro nosso Quilombola que está acompanhando, estudante da UFBA, inclusive, né, o professor Danilo Paiva, boa noite a todos, fundamental a lição do Cacique Aruan, Pataxó e de Dorinha Pancará. Então, fica aí, viu, meus caciques, boa noite para você, do nosso professor Danilo. Olha, uma grande telespectadora, fã número 1 da Cacique Dorinha, Angelina Santos. Que aula, gente, verdade. Isso aqui são grandes professores aqui, a gente está aprendendo muito nesse momento. Aqui, Tchauan Júnior, ótima fala, né, ele trazendo um pouco, né, exatamente do que a gente está sentindo aqui, essa emoção de estar ouvindo vocês, porque esse momento é um momento importante para a gente aqui, de poder ouvir as nossas lideranças. Às vezes, né, a gente traz essa live aqui, não é simplesmente para poder fazer mais uma live, não. É porque, às vezes, encontrar vocês em um espaço junto é muito difícil. Reunir vocês junto dá um trabalho, né? A gente sabe muito bem da dificuldade, né? Imagine, a gente estava agora, demorou a entrar na live, porque cada um estava em outra live lá e teve que vir correndo aqui para poder estar com a gente. Daqui a pouco sai correndo de novo para outra live. A gente sabe, né, que essa luta é exatamente essa. Às vezes a gente tem que mudar um pouco, né, a nossa forma de lutar. Às vezes, fora a pandemia, a gente está no corpo a corpo. Mas durante aqui a pandemia, a gente está utilizando esse instrumento para a gente poder trazer cada uma dessas grandes lideranças aqui para mais perto das nossas comunidades. Então, é agradecer e aproveitar o seguinte, olha, eu sei muito bem da dificuldade que a gente teve de reunir, e principalmente porque a gente sabe o compromisso que vocês têm, não só com suas comunidades, mas com todos os povos indígenas, não só da Bahia, do Nordeste, mas do Brasil como um todo. Né? Mas foi exatamente nessa perspectiva que uma grande guerreira, ela colocou inclusive o nome dela à disposição para poder ser um marco para nós na nossa luta, né? Fazer uma referência de que a gente teve sim uma liderança indígena, não somente uma liderança indígena, mas uma grande liderança indígena fazendo uma disputa presidencial, né? Não era a cabeça de chapa, mas a gente conseguiu chegar lá. E aí é exatamente nesse momento que a gente precisa compreender a nossa luta e entender por que essas pessoas chegou lá, né? Sônia Guajajara, ela é uma pessoa que eu não preciso falar muito, a gente só precisa ouvir. Então, Sônia, a gente está aqui na perspectiva de ouvir você, né? Como é que está sendo esse enfrentamento, né, a esse governo golpista, né, esse governo fascista que tem atacado os povos indígenas, inclusive, né, como o Cacique Aruan já trouxe aqui, tentando transformar a FUNAI em um gabinete da Polícia Federal, né, tentando, como Dorinha falou mesmo aqui, atrasar os processos todos de demarcação, e como Dinaman já trouxe muito bem, né, tem feito um processo sempre de utilizar todo o meio jurídico para não demarcar as nossas terras indígenas, né? E aí foi a fala dele durante a campanha. Então, eu queria ouvir como é que tem sido feita essa luta, principalmente nesse momento, com um governo complicado como esse. Sônia, a gente está sem seu áudio.
Olá, gente, boa tarde. Ok, né? Boa tarde. Bom, quero aqui, primeiro, agradecer ao convite, Canhu, né, que foi feito a mim para poder estar participando desse debate, né, e saudar a Cacica Dorinha, a Cacica Aruan, né, o Dinamanto Chá, também coordenador da PIB, assessor jurídico da PUIME, né, é muito importante a gente estar fazendo esses debates, né, como tem acontecido frequentemente, logo depois que se instalou a pandemia, porque, né, eu gosto sempre de lembrar até a fala do Cretan, né, que ele falava já lá no final do ano passado, ele reforçava, né, cada dia que a cada novos ataques a gente precisa encontrar novas estratégias de luta. Então, quando se instalou a pandemia, a gente rapidamente se movimentou e encontramos, né, essa estratégia de ocupar as redes sociais, né, de utilizar essas novas tecnologias para a gente continuar fazendo essa denúncia, para a gente continuar, né, trazendo a luta dos povos indígenas para essa visibilidade, para que as pessoas continuem acompanhando, né, o que está acontecendo. Porque a gente está muito acostumado, né, a fazer essa luta corpo a corpo, olho no olho. Então, a gente ficou meio assim cambaleando quando mudou. Como é que a gente vai fazer o ATL? Né? Não vai fazer nossa mobilização. Então, rapidamente, nós fomos o primeiro movimento no Brasil a mudar as estratégias de luta, né? E nós somos, então, os primeiros a ocupar as redes sociais fazendo o ATL online. E, a partir daí, todos os outros movimentos começaram também a realizar todas as suas atividades. Então, isso é muito bom, né? Porque a gente continua trazendo para a visibilidade, né, principalmente toda essa invisibilidade desses ataques, né, da violência, e agora, né, mais essa ameaça aí da pandemia. Vocês perceberam que no início da pandemia, os povos indígenas nem eram citados em lugar nenhum. A imprensa não mencionava povos indígenas. E olha que a gente está dentro do grupo de povos em situação de vulnerabilidade, né? Mas ninguém falava de indígenas. E pela nossa insistência, persistência, a gente ficou aqui, martelando, chamando um canal, chamando o outro, falando para um, falando para outro, e até que agora, né, os dados que a PIB está levantando está sendo escutado. Né? A imprensa hoje toda, né, no mundo inteiro, está usando os dados da PIB, né, para poder mostrar essa discrepância que há entre, né, os números que os povos indígenas, né, por meio do movimento, está apurando sobre a contaminação e óbitos da Covid-19 e o que a CESAI está divulgando. Né? Então, eu estou falando isso aqui, focando na pandemia, porque é só um retrato. Né? É um retrato da omissão desse governo. E aí, quando a gente fala omissão, fica parecendo que é pouco, né? Que é menos, porque o que ele está fazendo, na verdade, é autorizando um genocídio. A gente já falava, né, que a gente estava com um genocídio institucionalizado, e agora, mais do que nunca, isso se comprova. Porque há agora, né, um plano de extermínio em curso. A gente falar que esse governo não tem plano, talvez a gente esteja equivocado, né? Porque eles têm um plano, sim. É um plano de exploração, é um plano de destruição, é um plano de retirar direitos conquistados, né? E, no caso nosso indígena, é um plano tanto de rever territórios já demarcados e cancelar tudo quanto é territórios, né, que está para demarcar ou que já está demarcado, e principalmente, né, esse plano de negar a nossa presença. Quando ele fala que é preciso haver um integracionismo, ele resgata uma prática da ditadura militar quando nega os modos de vida, quando nega, né, a nossa existência enquanto povos diferentes. E aí, com essa visão, né, de promover o integracionismo, ele está tentando trazer todo mundo para um padrão único de sociedade. E, com isso, apagar a nossa história, e, com isso, né, eliminar todos os direitos que a gente duramente conquistou. Então, não é um momento fácil. É certo que nunca foi, né, mas nesse governo, esse ataque aos povos indígenas se acentua muito mais. E com a pandemia, né,
todos esses ataques são ainda, né, duplamente reforçados. A gente nem consegue parar para cuidar dos nossos parentes, né? Nem pode parar para poder ver umas formas só de controlar e combater essa pandemia, porque nós temos que desdobrar o tempo todo para estar olhando, né, aqui para os ataques que continuam acontecendo dentro dos territórios indígenas, né, para a violência, para os assassinatos, né, o aumento do desmatamento que só cresce, né, o aumento dos garimpeiros nos territórios indígenas, né? Eu cito aqui, né, com muita preocupação o caso do território indígena Yanomami, né, que tem 20 mil garimpeiros lá dentro. Olha só, gente, 20 mil não é pouco, né? Não é pouca, gente. Esses garimpeiros, além de promover a degradação, eles estão levando, né, totalmente o risco de contaminação. Então, nós temos toda essa situação, né, de buscar estratégias para controlar e combater o coronavírus, mas nós temos que estar o tempo todo de olho aberto para esses históricos ataques que nunca foram respondidos, né? E aí nós estamos nos mobilizando, nos organizando, e eu acredito muito que todas as vezes que a gente se mobiliza e que a gente chega aqui, a gente consegue. Depois do ATL online, vocês viram, foram vários ministros que caíram, inclusive o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que nunca disse a que veio em relação à FUNAI, em relação aos povos indígenas, né? E agora a gente realizou a Assembleia da Resistência Indígena, né? E aí a gente foi para cima, veio aquela, né, de várias denúncias, né? Tudo. E aí logo em seguida veio a reunião, a autorização da reunião lá, né, intergovernamental, que mais parecia uma reunião de organização criminosa, né? Onde cada ministro se posicionou ali declaradamente, né, anti-indígena, anti-ambiental, anti-povo, anti-direitos humanos, né? Foi assim, aquela reunião pareceu assim que estavam num lugar assim que estavam discutindo o que cada quadrilha vai fazer. Então é muito preocupante, mostra, né, que nós estamos não só num barco à deriva, né, não só sem comando, mas comandado por um grupo totalmente perigoso, né, muito perigoso. E aí, agora, a gente acabou de ter a notícia também da saída, né, do ministro da Educação, exatamente aquele que disse: eu odeio a expressão povos indígenas. Ele não só disse, como ele reafirmou de novo, como se ele quisesse colocar para fora aquela raiva dele, né? Então, gente, ali ficou muito claro, né, a posição do ministro da Educação, o ministro do Meio Ambiente. Vamos passar a boiada. Que boiada é essa que ele fala? Exatamente a retirada de direitos e a aprovação de tudo quanto é medida que vai beneficiar os seus interesses, né? Que é a flexibilização da legislação ambiental, a autorização de minério nos territórios indígenas, né? O PL da grilagem, que regula, né? Regulamenta as invasões e premia ainda esses invasores, né? Então, é essa boiada que eles estão querendo passar. E agora, como o último ato desse ministro, foi retirar as cotas, né, de pós-graduação de indígenas e a população negra. Então, o cara, mesmo na hora da morte, ele ainda fica fazendo maldade, né? E aí, gente, é isso, né? Termino aqui dizendo que a gente segue na luta, a gente segue resistindo, a gente nunca recuou, e não é agora, com esse governo fascista, que vai fazer a gente tremer. Não vai. A pandemia, né, parou o mundo, né, fez a gente parar para refletir, fez o povo inteiro olhar para o que está acontecendo, né? Mas a gente, nesse período aqui, está aproveitando para fazer mais e mais conexões e trazer mais pessoas para esse olhar, né, de atenção e entender que a luta dos povos indígenas não pode ser mais uma luta só nossa. Não pode ser, porque o coronavírus veio não somente, né, para poder, né, por conta própria, mas ele veio por conta dessa própria ação predatória do homem, né, que provocou o desequilíbrio da natureza e fez a terra gritar. A terra gritou para parar. E nós, indígenas, a vida inteira estamos falando que é preciso mudar o modelo econômico, que é preciso parar essa destruição. E agora todo mundo está tendo mais atenção, né? Então, ninguém pode sair dessa do jeito que a gente parou. A gente tem que sair dessa pandemia, né, trazendo outro novo normal, né? Que aquilo que estava, aquela normalidade, não fazia bem para ninguém. É isso aí, gente. Vamos juntos para poder a gente enfrentar e
derrubar esse Bolsonaro e o bolsonarismo. Né? Isso aí, obrigado, Sônia. Acho que suas palavras são exatamente não só fortes, mas muito contundentes com o momento que a gente tem vivido, né? É um momento, de fato, né, de lutas que a gente tem que fazer. E aí a gente fica com aquela pergunta, né? Como é que eu, que não sou índio, né, como é que eu posso ajudar nessa luta, nesse momento? Olha, a primeira coisa que a gente tem que começar, curta, compartilhe esse vídeo, né? Vamos seguir essa página, porque aqui a gente vai levar informações também e vamos trazer informações. Para além disso, tente só compreender que a luta que os povos indígenas fazem é a luta pela garantia do direito. Né? Simplesmente a gente fazer essa compreensão já ajuda muito na luta, porque é exatamente a incompreensão da luta nossa, a luta pelo direito dos povos indígenas, que às vezes atrapalha muito a nossa luta, a nossa garantia do nosso direito. Então, é agradecer de fato e dizer que essas duas coisas já ajudam bastante. E aí eu já vou aproveitar com essa fala e dizer o seguinte, a gente está com a meta aqui de conseguir chegar aí a mais de 100 telespectadores. Então, vamos compartilhar, vamos comentar, convide o seu amigo para poder assistir essa live, porque se a gente atingir 100 pessoas, com 100 pessoas a gente vai atingir mais 100. Então, a ideia é de que a gente consiga atingir várias pessoas para a gente fazer essa grande rede, que é a rede da luta dos povos indígenas que a gente quer fazer. Então, nesse momento, convido você a compartilhar, chame os amigos, chame a família, chame todo mundo para assistir, e aos parentes, por favor, parentes, curtam, compartilhem, comente, vamos chamar os parentes para assistir também, porque você encontrar esse tanto de professor, nesse momento, essa hora, à disposição, não é fácil, foi um trabalho gigante para a gente encontrar. Então, agradecer a Draim Costa, o Brasil precisa de liderança como você, de fato. A gente precisava de Sônia lá como presidente, Dinaman como nosso ministro supremo, Cacique Aruan como nosso senador, Dorinha como nossa deputada federal, como senadora também. A gente precisa mesmo dessas lideranças no poder para a gente poder, de fato, ter um país muito mais humano, vamos dizer isso, né? Então, Duda Miranda, parabéns para todos os envolvidos nessa live, pela iniciativa. Obrigado, Duda. Né? Compartilhe aí, peça aos seus amigos para poder assistir, transmita essa live para outros amigos também. Santana Oliveira, Soninha aí, ó, Santana mandando um abraço. Santana aqui também era do PET, nossa parente, então agradecer, ela está mandando, né, aquele velho cheirinho para a Sônia aí, que o baiano é desse jeito, a gente manda cheiro, negócio de beijo, né, é cheiro, viu? Na P. Crespal Sul, é isso mesmo? PET Pedagogia UFBA, presente nos 10 anos do PET Comunidades Indígenas da UFBA, lindos, muito importante as lives, verdade, né, esse momento aí, aproveite, né, na P, compartilhe aí com os amigos, chame os outros petianos também para poder participar dessa live aí, que é uma live muito importante, que a gente está com grandes lideranças aqui, né? Jalmat, nossa grande telespectadora, ela é fã número 1, viu, Sônia? Só dizendo aqui, ela é fã número 1, nossa, não perde uma live. Quando ela não está aqui com a gente no canal aqui do PET Comunidades Indígenas, ela está no outro canal nosso, que é a TV Pataxó, ela está sempre acompanhando, né? Suas palavras são as nossas. Canhu, saudade a todos, as lives são maravilhosas, me sinto presente. Ela que não é indígena, mas ela já tem um coração gigante, a alma indígena, pode ter certeza disso, ela é uma grande companheira. Então, dizer, Duda, novamente, PET Conexão Saberes, o FRB, presente, óleo de cachoeira, vê o que a gente está conseguindo mobilizar os nossos parentes e outros pets, inclusive, aproveitar e dizer a que eles estão assistindo nossa live, a gente vai ter um encontro dos pets indígenas, vai ser um grande encontro dos 10 anos do PET aqui, está comemorando com os 10 anos, fazendo um grande encontro de pets indígenas, porque a gente compreende que esses espaços, esses grupos de pesquisa, esses pesquisadores, eles têm que se reunir para a gente poder debater, Sônia, para ver como é que a gente ajuda o movimento indígena. Dinaman, como é que a gente pode colaborar enquanto pesquisadores com vocês que estão na luta aí pela gente na frente, né, minha cacique? A gente não pode imaginar que esses pesquisadores estão apartados da luta. Então é importante, né, dizer que a gente vai fazer essa grande mobilização, né? Maria Batista, parabéns, PET Indígena, por compor essa mesa com ótima fala de lideranças. Então, de fato agradecer e dizer o seguinte, olha, como é que a gente faz a luta nesse momento, um momento muito complicado, né? Dizer, Aritianã, Tuxá,
né? Aristianã, que é professor aqui também na comunidade, ele é tuxá, mas está aqui em Coroa, que é essas interações entre indígenas que a gente acha também muito importante, né? Trazendo também essa interação aqui, ó, saiba as palavras das nossas grandes lideranças, representatividade, parabéns a todos por essa live, só tenho a ouvi-los e formar-se. Então, de fato, essa é uma grande escola que nós estamos tendo aqui, uma grande aula, e dizer o seguinte, olha, como é que a gente faz nesse momento as lutas com esse governo que tem utilizado toda a sua estrutura para poder nos atingir? Como é que a gente consegue garantir, Cacique Aruan, que a gente vai conseguir fazer essa luta quando simplesmente o nosso processo de retorno aos nossos territórios, que são as nossas retomadas, elas são criminalizadas, elas são tratadas como invasão de terra. Como é que o dono pode invadir aquilo que é seu? Me diga, Cacique Aruan. Cacique, seu microfone está desligado. Desculpe. Boa noite novamente aí, essa parentada que está nos ouvindo e também as pessoas não indígenas. É a luta nossa, já desde a invasão do Brasil, que a gente vem fazendo a resistência. Esse momento que as nossas lideranças ainda mais estão sendo criminalizadas de não fazer as suas ocupações, retomadas dos territórios tradicionais, mas é necessário a gente fazer essa frente sempre, né? É do exemplo de o povo tupinambá, que estão em Eunápolis, que são adjacentes ali, tanto do município de Itapebi, quanto de Belmonte, que é advindo também do território tupinambá de Olivença, né? E passando agora nesse período de pandemia, né? 80 famílias do povo aqui de Eunápolis que estavam vivendo nas periferias, né? São 142 famílias, mais de 700 indígenas, aqui liderado pelo cacique Juvenal, 80 famílias fizeram essa ocupação. E a gente observa que nós, enquanto líderes indígenas, além de a gente fazer essa luta nas nossas bases, inclusive nesse período de pandemia, nas redes sociais, para dar visibilidade aos invisíveis, né, que para a sociedade externa, então é a organização interna, né? Eu acho que o principal disso tudo é a nossa organização, por meio dos nossos caciques e liderança para esse enfrentamento, e isso, as relações que vamos fazer, as nossas redes de defesa, né, tanto com o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, com os nossos advogados, aí é exemplo disso, Dinamã Tuxá, né, que está fazendo frente a vários processos, temos também um advogado da Pataxó aqui, que é a doutora Samara Carvalho, que tem nos ajudado muito aí, inclusive está fazendo essa defesa nesse processo de Choclen também, né, representando o Mupoíba e a própria instituição. Então, são iniciativas que a gente precisa ter, mas pensar em um todo, né, qual o tipo de estratégia, de estrutura que vamos usar, desde o fortalecimento das nossas bases, as relações políticas, e também fazer o nosso papel de defesa, né, enquanto autônomos, que garante o texto constitucional do 232, que a gente, além de envolver, ter esse direito por meio das nossas organizações, comunidades, né, também pedindo o apoio do Ministério Público, a Sexta Câmara tem feito um trabalho importante, em Brasília também tem feito, né, várias regiões têm contado com os procuradores federais, aqui na nossa região do extremo sul da Bahia, com o Ministério Público de Eunápolis, a gente não tem tido muito êxito nos encaminhamentos que a gente tem feito para a gente buscar aliados. Nesse momento, formar alianças, primeiro com nós mesmos, enquanto indígena, e depois alianças externas, né? Porque as pessoas que estão com os poderes na mão, principalmente, tanto no executivo, legislativo, o próprio judiciário, as instituições de defesa de direitos, não é nós que estamos nessas representações ou nessas posses de cargos, mas a estratégia é formar parceria, formar as nossas alianças internas, né? E a partir da nossa estrutura é importante a gente avançar. Agora, gostaria também de estar aqui dialogando
e também a gente fortalecendo essa ida dos nossos indígenas às universidades. A exemplo disso, temos aqui tanto Kanhu Pataxó, que está aqui, que está nesse curso de Direito, Dinamã já passou por aí também, né? A própria Sônia também, com certeza, tem várias formações aí, mas além do conhecimento científico, devemos valorizar nossas lideranças tradicionais, né, detentores dos saberes, e não, de uma certa forma, sobrepor conhecimentos, mas a gente poder juntar esses conhecimentos para fortalecer a nossa luta. Então, aqui eu só falo que as universidades são importantes para poder a gente formar a nossa juventude, que também a nossa juventude para a luta. A Federação Indígena Pataxó e Tupinambá do extremo sul da Bahia é sempre disso, a gente tem sempre viajado para Brasília, né, levando bastante jovem para começar essa formação nas nossas bases para esse enfrentamento da defesa do direito, adquirir conhecimentos externos de como a gente pode acessar também a essas autoridades de governo, né? Então, é um momento de pandemia que a gente precisa repensar estratégias, né? E a mídia, as redes sociais têm sido fundamental para a gente dar visibilidade à luta dos povos indígenas brasileiros. Para você, Kanhu. Microfone, Kanhu, tá desligado. Ó, viu como é que é? Quem faz ao vivo é outro nível, né? Você vê como é que é. Até o apresentador, como diz o povo aqui, erra, certo? Mas está conseguindo me ouvir agora, né? Pronto. De fato, assim, agradecer as falas do Cacique Aruan, que de fato é importante a gente valorizar as lideranças. A gente não chegou aqui à toa, foi exatamente por causa dessas lideranças nossas que nos antecederam, que fizeram a luta para que a gente pudesse estar aqui, que a gente pudesse entrar na universidade e pudesse fazer essa luta. Então, de fato, é importante a gente valorizar, né? A gente agradece muito, Aruan, se atentar a isso. Acho que é fundamental isso, né, para a gente que somos jovens, né, aquelas que são jovens também de coração, e a gente precisa compreender isso. Agradecer a presença, né, de todos os nossos telespectadores. Uma boa noite, você que está chegando agora aqui. Nós estamos aqui nessa live de 10 anos do PET UFBA, Comunidades Indígenas, né, que é o PET que é da Universidade Federal da Bahia. A gente está aqui, né, com grandes lideranças, Cacique Aruan, que é presidente da Federação Indígena Nações Pataxó e Tupinambá, foi conselheiro estadual também do direito dos povos indígenas, Dinamã Tuxá, nosso grande doutor, nosso doutor indígena da Bahia, tem feito uma grande luta, é da APOIME, né, assessor também da PIB, uma grande liderança nossa, aí já fez uma luta, não só no Brasil, mas já viajou também para fora do Brasil, levando as nossas lutas para fora do Brasil também. Estamos aqui também com a nossa cacique Dorinha, né, Pancará, nossa grande liderança. Essa grande mulher tem feito uma luta gigante dentro do seu povo, mas também pelos povos indígenas do Nordeste. Essa grande liderança tem sido referência para a gente na luta, né, nessa luta toda que a gente tem feito pelo nosso território, e principalmente fez uma grande luta pelo reconhecimento, né, do seu povo. Agradecer também a presença, e estar aqui, registrar a presença de Sônia Guajajara, né, nossa grande liderança, ela que tem feito uma luta gigante pelos povos indígenas do Brasil, se colocou até à disposição de fazer uma disputa eleitoral exatamente para levar o nome dos povos indígenas, porque a gente considera importante a presença dos povos indígenas em todos os espaços de poderes, inclusive dentro da política. Então, essas lideranças que nós estamos aqui. Peço a você que está nos assistindo, compartilhe, agradeço a você que já compartilhou, curta, comenta também, agradecer a presença de Priscila Chagas, ela que foi muito tempo assessora na Secretaria de Meio Ambiente aqui do Estado da Bahia, acompanhou o Conselho Estadual de Política para Povos Indígenas. Então, agradecer. Obrigado, Priscila, por compartilhar. Chame seus amigos também para compartilhar. Agradecer Rayane Guedes também, me representa, grande liderança. Eu falo de Rayane, né, que também é indígena da UFBA, estudante também da UFBA.
Luciana Monteiro, Porto Velho, Rondônia, olha onde a gente está, da Unir. Então, é agradecer a presença aí de Luciana também nos assistindo. Luciana, compartilhe, curta a nossa página aí, né? Chame os amigos, os parentes para poder assistir. Paulo César, que está assistindo também, da rede colaborativa SOS Povos da Floresta, Macapá, nas ações de enfrentamento, resistência sempre, verdade, Paulo? Nós aqui na Resistência, vai compartilhando, chamando os amigos para a gente, para essa live. Ana Cláudia, que mesa importantíssima. A gente, gente de poder. Deixa eu só tentar ver aqui, desculpa aí. Importantíssima, a gente pode ter acesso a informações tão precisas que temos na mídia. Parabéns pelo evento. De fato, esse é o momento que a gente tem aqui de conseguir ter grandes informações com grandes lideranças. Aqui a gente traz a fonte para você. A gente não traz a informação, a gente traz a fonte de informações. Ju, Tupinambá, agradecer também, né, Catupituna, né, boa noite, parentes, meus parentes, saudações. Então, agradecer também a Jandaí Tuxá, né, Jandaí, que é do povo Tuxá, também meu grande fã. Agradeço Jandaí, que está sempre acompanhando aqui as nossas lives, a live do PET Comunidades Indígenas, agradecer de fato. Parente, inclusive, acho que é primo seu, né, Dinamã? É verdade isso? É seu primo, não é isso? Todo mundo é parente, todo mundo é parente. Verdade, meu guerreiro. Torron Pataxó, tenho orgulho desses guerreiros e guerreiras, verdade, são grandes lideranças. E aí, Dorinha, a gente sabe que para uma mulher, ela se tornar liderança não é fácil. Se tornar cacique, somente os encantados mesmo, para poder direcionar e dizer que aquela ali é escolhida. A gente sabe muito bem, você vem de uma família de grande espiritualidade, né, que tem na ciência a sua base, e principalmente seu pai foi pajé, se eu não me engano, né? Isso, então, de fato, você traz essa essência muito importante da luta. E imagine a gente fazer essa luta no momento onde as pessoas acham que a única religião é aquela que o homem foi pregado na cruz, Jesus foi pregado na cruz, né, para poder remir os pecados de todos, e a gente só tem o entendimento de que somente essa religião ela é entendimento, mas a gente sabe muito bem que o entendimento de religião ela transcende muito mais que isso, né? A gente tem que respeitar, como a gente respeita, de que, de fato, a gente tem um grande criador, a gente também tem os encantados. Então, compreender isso é importantíssimo, principalmente para a nossa luta. E como é que tem sido feito, como é que você consegue fazer essa luta nesse momento onde a gente vê que muitos retrocessos ele tem sido contra principalmente a religião indígena, contra a nossa afirmação, inclusive contra uma religião de fato reconhecida? Então, eu sou Dorinha, cacique, Dorinha. Dizer que, assim, eu trago isso, o meu cacicado, eu recebi do dia 29 de junho de 2003, e isso, para mim, não foi um cargo, não foi um poder, mas sim foi uma missão que eu trouxe dos meus antepassados, né? Do meu avô, meu bisavô, que já lutava desde os 1520 anos, né? Hoje ele já lutava por esse reconhecimento. E aí eu recebi essa missão pela natureza. Eu dizer que cacique do povo Pancará, ele é preparado e escolhido pela natureza. E trazemos isso como uma missão, e não como poder, como representar, como chefe. Eu fico muito, assim, muito, não vou dizer chateada, mas assim, muito sem graça quando as pessoas me chamam de chefe do povo Pancará. Não, eu represento o povo Pancará lá fora, nas políticas públicas, mas assim, eu não trago isso como um poder de representação, mas eu trago como uma missão. E isso, para mim, assim, eu sinceramente, eu fui muito discriminada já, e sou, né?
sou ameaçada. Hoje eu sou assegurado de direitos, na Comissão de Direitos Humanos, mas eu digo a meus parentes que eu nunca parei para dizer hoje eu não vou porque eu tenho medo. Eu não tenho medo, porque eu tenho a força encantada, eu tenho uma missão trazida por meus antepassados. Então, assim, eu me coloco como cacique, não passo na frente de nenhum cacique de Pernambuco, nem nenhum cacique do Nordeste, nem do Brasil, mas eu estou ao lado e, graças a Deus, até hoje eu nunca fui discriminada por nenhum. Onde eles falam, eu também tenho uma fala, né? De vez em quando eu percebo um olhar, né? Assim, irônico, mas isso para mim não influi nada, porque eu tenho o meu Pai Todo-Poderoso, os meus encantos de luz, a minha santa pastorinha que me acompanha e me defende. E o que me deixa mais feliz hoje, porque eu falo em nome do meu povo Pancará, é de eu ter meus jovens que estão ingressando nas faculdades, que a gente nunca viu isso antes, né? Sei que eles também passam por essas discriminações lá dentro das universidades, né? Eu percebo também que aqui dentro do meu município, eu sou assim, vista como um olhar pelo poder público municipal. Dizer a vocês que eu já fui vereadora também, isso para mim foi um tabu, né? Uma experiência que eu não foi muito bem para mim, assim, como minha pessoa, pela minha religião, né? Mas eu me sinto feliz porque durante 20 anos no meu município foi a primeira mulher a entrar na Câmara de Vereadores do município de Carnalbeira da Penha, fui eu. Isso, para mim, foi uma vitória, foi uma coisa que eu me sinto muito feliz. Que sempre durante 20 anos, todas as mulheres se candidataram, mas nunca chegaram lá. E eu cheguei pela primeira vez, fui a segunda vez, infelizmente não fui porque eu mudei de partido, a legenda subiu muito. Mas, assim, dizer que essa questão da política, para mim, a política partidária, para mim, não foi muito boa. Porque eu sou uma pessoa que sou muito religiosa, eu prezo muito a minha religião, e como vocês sabem, quem já foi político, né, sabe que tem que fazer aquela questão de derrubar fulano para subir. E isso, para mim, não foi muito bom. Sinceramente, eu não aprendi a ser política partidária. Eu sou uma política saudável para o bem do meu povo, para o bem dos povos indígenas. E aí aqui eu queria deixar um recado para os universitários, pessoas que estão ingressando, que estão lá na universidade. A gente sabe das perseguições que vocês sofrem também. Não só as lideranças sofrem, mas como todos vocês. Só queria pedir a vocês que se unissem, se unam e levantem vistam a camisa de guerreiros e guerreiras em defesa de vocês, porque nós precisamos de vocês, como temos o Dinamantuxá, que está aí defendendo, vestiu a camisa em defesa do direito dos povos indígenas, e precisamos de vocês também. Sei das discriminações que vocês sofrem lá dentro, mas vocês precisam se organizarem. Vocês precisam fazer a organização de vocês, não ir por amizade, todo mundo tem, mas eu sei que tem alguns que têm amizade com não indígena, mas na hora de defender o direito, vocês têm que estar juntos. Que não esperem só por nós, lideranças, porque nós não estamos lá junto a vocês. Nós mandamos vocês para lá. Vocês representam aos nossos povos. E vocês têm que vestir a camisa em defesa do nome do povo de vocês. Então, dizer a vocês que eu, como cacique Pancará, eu tenho a minha postura é mais voltada pela religião, né? Eu não sou pajé, sim, meu pai é pajé. Era não, viu, meu amigo? Meu pai é pajé, ele tem
Hoje ele tem 90 anos, mas ele está pronto para qualquer coisa que eu chamar. Tenho minha liderança também. Eu tenho uma liderança de 105 anos hoje no meu território. Ela está apta para me ajudar. E dizer a vocês que eu estou nessa luta pela minha coragem e principalmente pela força dos encantados. Eu nunca achei nada, nenhuma barreira que pudesse me impedir de seguir. Sempre sou isso, muito como é que eu posso dizer, muito pensando, confiante que nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Nós nunca vamos desistir. Não tem Bolsonaro, não tem ninguém que possa nos impedir de seguir a nossa luta em defesa do direito dos povos indígenas, dos menos favorecidos. Eu tenho essa coragem. Enquanto eu vida tiver, meus encantos me diz que eu vou seguir. E eu só posso desistir quando Deus me tirar desse mundo. E Cacique do Povo Pancará é escolhido pela natureza. Eu não sei quem vai me substituir ainda. É sinal que eu vou permanecer ainda, né? E quando for para mim sair, vai aparecer, vai apresentar alguém que possa me substituir. É isso. Obrigado, minha cacique. A sua fala, de fato, traz para a gente muito aprendizado. E traz para a gente também uma necessidade de a gente poder repensar exatamente como é que a gente tem feito muito das lutas, né? E com quem a gente tem contado para poder fazer as lutas. E aí, nesse momento, na sua fala, eu vi que você traz um pouco sobre a importância da juventude, né, nesse processo todo, inclusive de formação. E aí eu aproveito o seguinte, né? Tem uma pergunta aqui que foi feita, né? Pergunta enviada pelo WhatsApp, foi direcionada a Dinamã, que eu aproveito e ainda vou dar uma completada aqui, Dinamã. Dinamã, quais são os principais desafios enfrentados pelos advogados indígenas na defesa dos direitos dos povos indígenas? E aí eu acrescento, o que é parecer 001 e o que é a portaria normativa 09? Bom, respondendo os 3 questionamentos, né, nós vamos iniciar a discussão a respeito do parecer 001. O parecer 001, ele tenta vincular a petição 3388, que é a petição que discutiu a decisão referente ao caso Raposa Serra do Sol, demarcação da terra Raposa Serra do Sol. E lá foi condicionada 8 condicionantes, foi criado 8 condicionantes para a demarcação daquela terra. E dentre essas condicionantes foi discutida a questão do marco temporal. É uma tese levantada pelo ministro Fux e defendida por Gilmar Mendes, que diz que os povos indígenas só têm direito à terra se tivesse na data de 1988, a data da Constituinte. E aí, baseado nessa tese do marco temporal, né, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, vai estar em votação, estava em votação e agora foi pedido destaque do ministro Moraes, suspendeu essa votação, que vai definir ou não a aplicação dessa tese do marco temporal, que ela, se for aprovada, se essa teoria for aprovada pelo Supremo, irá gerar um genocídio jamais visto no Brasil desde que o Brasil é república. Então, depois da ditadura militar, depois da nova Constituinte, nós acreditamos que vai haver um conflito entre os povos indígenas e os invasores, porque acreditamos que com a aplicação dessa teoria, ela vai insuflar ainda mais, né, a violação de direitos dos povos indígenas. E aí, o Supremo Tribunal Federal, que ainda vai votar sobre essa matéria, nós percebemos que havia uma articulação no âmbito do Executivo. Na época, era o presidente Michel Temer que articulou junto com a AGU a criação desse parecer 001, que tenta antecipar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a aplicação do marco temporal e vincular esse parecer dentro de todas as instâncias de Estado, né, dentro de todos os órgãos do Estado.
Ou seja, a própria FUNAI já vinha aplicando essa tese, essa teoria, através do marco temporal, a tese do marco temporal, através do parecer 001, ou parecer 01, né, que é paralisando todas as demarcações das terras indígenas, aplicando a teoria do marco temporal. Munido disso, a própria FUNAI, através do presidente da FUNAI, né, anunciou no mês passado, junto com o Nambla Garcia, que é o secretário de Assuntos Fundiários, né, do Ministério da Agricultura, uma instrução normativa 09, que tenta, né, que a aplicação dela é entregar as terras indígenas à especulação imobiliária, a fazendeiros, ao agronegócio como um todo, às mineradoras e aos invasores de terra, né? Entregar porque as terras indígenas que estão em vias de demarcação, com a aplicação da instrução normativa 009 da FUNAI, ela abriria para a especulação financeira todas essas terras que ainda estão em via de demarcação. Ou seja, nós perderíamos o direito de proteção dessas áreas e seria colocada à venda ou à exploração de diversos setores do Estado e do poder privado, né? Porque essa instrução normativa, ela flexibilizaria toda essa questão referente de proteção às terras indígenas que ainda estão em via de demarcação, até a fase de homologação. Então, diante disso, nós percebemos que as investidas, né, do Estado brasileiro e das bancadas e de setores, né, estavam atingindo as 3 esferas. O executivo, com medidas provisórias que eles propuseram junto ao legislativo, e o legislativo que comunga, né, porque, como eu já disse, são financiados por grandes corporações e aí estão legislando em causa própria e acaba aprovando medidas que beneficiam esses grupos econômicos, né? E munido de tudo isso, ainda tem a própria instituição, a FUNAI, que tem o dever e a competência constitucional de defender e promover o direito dos povos indígenas, flexibilizando em parceria ao agronegócio, flexibilizando os direitos territoriais dos povos indígenas em parceria com o agronegócio e as grandes corporações. E diante de tudo isso, nós enfrentamos inúmeros desafios. Enquanto indígena, nós já somos questionados a nossa capacidade, tanto civil quanto a capacidade técnica de atuar em processos judiciais, porque eu mesmo já presenciei situações de racismo institucional dentro do judiciário, para o juiz solicitar minha carteirinha para ter a certeza se eu realmente era advogado, né? Nós temos a discussão, que houve isso também dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, de colocar a gente como incapaz, mesmo sendo advogado. Então, indígenas, advogados, são tidos como incapazes de atuar, não só pela capacidade técnica, mas principalmente na teoria da capacidade civil, né? E outra questão que eu trago que também caiu por terra recentemente na decisão do processo do povo Xoclen, né? E da CO 1100, que fala da questão da capacidade dos povos indígenas entrar como parte do processo, né? Ou seja, de ter acesso à justiça, que é um direito fundamental previsto na nossa Constituição Federal. Então, essas investidas, elas são orquestradas por um segmento, por um poder político, né, que tenta desfigurar, desconfigurar, né, toda a política indigenista através de medidas administrativas e acaba sendo avalizada pelo judiciário. Então, nosso principal desafio nesse momento agora, né, nesse momento de pandemia, nessa conjuntura política, e que foi discutido no passado, que a questão da capacidade, ela constantemente é reforçada pelo judiciário, que é a questão do próprio racismo institucional, né, da nossa capacidade civil, da nossa capacidade técnica de colocar nesses processos, porque tem a capacidade das partes, que é a questão da discussão dos povos indígenas não ter capacidade de ser tutelado, que também é uma discussão que foi superada na Constituição de 88, mas nos dias atuais ainda há questionamento do Poder Judiciário de ver os povos indígenas como sujeito tutelado do Estado e não poder ingressar como parte do processo, né? O Supremo Tribunal Federal já superou isso, mas ainda temos essas dificuldades nas instâncias intermediárias ou nas primeiras instâncias, que é essa discussão da capacidade das partes, no caso dos povos indígenas, e da capacidade técnica e civil dos advogados indígenas. Então, parece que nós estamos discutindo matéria da década de 40, mas não, é na atualidade. Mesmo o texto constitucional defendendo a nossa capacidade civil, aclarando para a população brasileira que os povos indígenas são sujeitos de direitos e podem mover ação e podem ser parte de processo, mas ainda temos decisões e posicionamento do judiciário desse caráter.
E aí o parecer 001 e a instrução normativa da FUNAI 09, ele é uma afronta ao texto constitucional, ela traz matéria que nem o Supremo Tribunal Federal discutiu, e por intermédio do poder político, né, e poder econômico, acabaram aprovando medidas que só beneficia grupos econômicos e viola direitos dos povos indígenas. Mas nós estamos vigilantes, nós entramos com as medidas cabíveis, inclusive o presidente da FUNAI está respondendo, ingressamos com a representação junto à Sexta Câmara, o Ministério Público Federal, estamos movendo isso em todos os estados também, entrando com representação contra o presidente da FUNAI por essa medida. Inclusive o próprio presidente da FUNAI é a favor da tese do marco temporal, e o discurso dele é que se os povos indígenas não tiver um marco, né, que delimita aí o tempo para a demarcação das terras indígenas, vão querer demarcar Copacabana como terra indígena. Então, assim, são discursos vazios, são discursos que não têm caráter técnico, são pessoas que desconhecem a realidade dos povos indígenas, desconhecem a realidade e a história dos povos indígenas, porque nossa história não começou em 88, nossa história é muito além disso. E aí, para quebrar toda essa tese, essa teoria, traga a tese do indigenato, que reconhece o direito dos povos indígenas antes mesmo da formação do Estado brasileiro. Então, o direito dos povos indígenas ele é congênito, né? O Estado só tem a obrigação de declarar, não é um favor, ele só vai declarar a demarcação das terras indígenas e o direito dos povos indígenas. Então, tudo isso se somando uma série de violações que os povos indígenas, através das suas organizações, estão vigilantes, assim como a Federação, a FIMPAT, assim como o Mupoíba, assim como a POIME, a PIB, e todas as organizações estão vigilantes para lutar e defender, né, os nossos direitos que foram arrancados, eles não foram dados e nem doados. Nós conquistamos através de muita luta e não vamos permitir que pessoas como o presidente da FUNAI, como o presidente da República, venha desconstruir a nossa história e a nossa luta através de medidas, através de portarias ou através de leis que confrontam com o texto constitucional e indo contra a todos os interesses, não só dos povos indígenas, mas também da população brasileira que quer e luta por igualdade e principalmente pela democracia dentro desse país. Muito obrigado. Obrigado, Dinaman. Sua fala é esclarecedora para a gente, né? Traz informações importantíssimas, principalmente para aqueles que não têm acompanhado de perto a luta. Às vezes, nossas lideranças têm ido, mas aqueles que ficam em nossas comunidades acabam não tendo acesso a todas as informações, porque a gente sabe que não é fácil fazer a luta, principalmente a estrutura que a gente tem, que não é nenhuma, né? A gente faz, como diz os nossos parentes, com a cara e a coragem mesmo, a nossa luta, né? Então, agradecer de fato, são informações importantíssimas. E aí, Sônia, fica uma pergunta para você, né? Qual o impacto de termos lideranças indígenas dentro dos espaços de poder, como na política para os nossos povos indígenas? Você acha importante? Isso é bom? Ajuda ou não ajuda a gente ter uma representação lá? E acrescento mais para a sua fala, né? Porque a gente sabe que no ano passado a gente teve a Marcha das Mulheres, a primeira Marcha das Mulheres, né? E foi importantíssima a ação de vocês, porque o acampamento Terra Livre ele se transformou naquela grande marcha. E como é que é isso exatamente, né? A gente está na política, mas também fazer a luta, né, pelos nossos direitos. Bom, então, são coisas que não se separam, né? Que se somam. Historicamente, nós fizemos um movimento, sempre, né? Fizemos a nossa luta, o movimento indígena sempre né, teve à frente de muitas lutas, fazendo a resistência. Chega um momento que a gente entende que nós precisamos dar um passo para além da resistência indígena, né, no sentido de que somente as nossas mobilizações, né, somente a nossa movimentação não está dando conta de garantir os direitos, né? Não está dando conta de fazer cumprir esses direitos. Então, chega um momento que a gente começa a achar, a defender que é importante também a participação, né, de povos indígenas dentro da política institucional. É claro que tem que se pensar, né, que a política como está hoje, né, a política partidária, ou até sempre como foi, né, mas como ela acaba não compreendendo ou acaba não contemplando todos os direitos, né, toda a luta dos povos indígenas. Então, a nossa luta não cabe, infelizmente, não cabe dentro dos partidos.
Por mais que a gente está lá, por mais que a gente, né, tenta entrar, participar, mas parece que a gente ainda chega assim e não é prioridade dentro dos partidos políticos, né? Mas há uma necessidade muito grande da gente ocupar esse lugar, né? Há uma necessidade muito grande da gente ter essa voz também dentro da política institucional. E um grande exemplo é a deputada Joinha, né? Que ela está ali no Congresso Nacional, é uma indígena só, né? É uma representação indígena que nós temos ali dentro, e ela tem desenvolvido um papel super importante ali, né? Tem conseguido fazer articulações, né, fundamentais com outros parlamentares, a criação da Frente Mista Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, né, vem fazendo uma grande diferença ali no Congresso Nacional, né, e é claro que uma pessoa sozinha ali no meio de tantos leões, né, que estão ali o tempo todo querendo abocanhar, não dá conta de todas as demandas que a gente apresenta, né? Estou falando aqui do Congresso Nacional, mas há uma necessidade da gente ter essas representações em todos os espaços, né? Mas há também uma necessidade de se haver uma reforma política no país, né? Há uma necessidade de se discutir essa representação, né, legítima da diversidade de povos, né? E da população negra, de juventude, de mulheres, né? É importante que haja uma mudança na política para que haja essas diversidade de representatividade ali no Congresso Nacional, para que todos os interesses sejam ouvidos e discutidos e atendidos, né? Como está hoje, realmente, né, é bem complicado. A gente tem uma bancada ruralista que acaba, né, sendo a maior e acaba dominando, né? E aí se junta com a bancada evangélica, né, conservadora, que se somam sempre e também, né, estão sempre ali aliados para tirar, né, para retirar direitos ou para aprovar os seus em detrimento de outros. Então, há toda uma conjuntura aí nessa política institucional que precisa ser revista. Claro, enquanto não há essa mudança, nós precisamos acreditar que a participação indígena nesses espaços, né, são fundamentais para que a gente possa ter uma voz legítima ali falando, né? Estamos de novo em ano eleitoral, né? É preciso, acho que a gente fazer essa motivação para que as lideranças indígenas possam se candidatar, para que possam estar ocupando as câmaras, né? As câmaras de vereadores, como as prefeituras, porque, querendo ou não, são nesses lugares que discute a nossa vida. É nesse lugar que tem o poder de fazer a mudança, né, ali nas políticas públicas, né, ou mesmo na retirada de direitos. Se tem uma voz ali, a gente acaba, né, de certa forma, tem que ser considerado. E a nossa presença mesmo, com o acampamento Terra Livre, com a mobilização que a gente faz no Congresso Nacional, todo ano, você vê que há uma certa intimidação, né? Quando a gente chega ali, a nossa presença, de certa forma, né, intimida as votações. E tanto que toda vez eles acabam mudando, né, as votações para outra data, para uma data que a gente não esteja. Mas eu considero, sabe, que são lutas que se somam, né? A nossa luta ela continua sendo importante nesse âmbito das mobilizações, a luta dos povos, fortalecimento das organizações indígenas, né, e principalmente das organizações de nossas bases, que é o que sustenta o movimento, né, que é o que dá força e sentido para as organizações existirem, mas o passo seguinte é esse, né, da gente estar ocupando cada vez mais esses espaços também na política institucional. Né? Hoje nós temos a Joinha no Congresso, tem a Shirley Pancará, que conseguiu também se eleger lá em São Paulo, né, pela bancada ativista, aliás, pela bancada ativista para um mandato coletivo, né, tá lá em São Paulo, como co-deputada estadual, e acho que esse é um caminho, sabe, da gente continuar adotando esse novo modelo que é de organizar candidaturas coletivas, né, que junta várias pessoas ali, né, faz uma campanha conjunta e exerce um mandato coletivo, né? Acho que é uma saída para a gente ir forçando também essa mudança na própria política, né, no próprio sistema político.
Então, acho que vocês voltam, acabou, né? Acho que é isso, são lutas que se somam, que se fortalecem, e que é importante, né, para a gente poder também estar mostrando que nós estamos preparados para assumir esses lugares, né? Para assumir esses espaços e para estar influenciando também naquilo que é de nosso interesse, né? E não ficar somente assistindo a cada dia, né, esse retrocesso, essa retirada de direitos, sem ter uma voz né, ativa ali dentro. Então, acho que é isso, né? A gente precisa, é claro, se inserir com responsabilidade, com compromisso e principalmente com parcerias, né? E trazendo sempre esse respaldo do nosso povo, porque acho que nenhum de nós que tem um compromisso se elege por se eleger sozinho, né? Sempre traz essa voz mais coletiva, né? Que é a luta e os interesses dos povos. Obrigado, Sônia, pelas palavras. Acho que foi esclarecedor, né, para todos aqui, para compreender que estar na política, ou utilizar a política para fazer a luta, ela não é ruim, né? O ruim é exatamente usar mal a política, né? Isso fica muito claro. Como você mesmo colocou, aqui a gente soma, né, as lutas. Então, de fato, assim, primeiramente, dizer a você que está chegando agora, boa noite, né? Muito obrigado por estar curtindo a nossa live, né? Estar acompanhando aqui. Um abraço a todos que estão acompanhando. Continue compartilhando, comentando. A gente precisa, como a gente já falou, bater os 100 likes aí. Por favor, vamos compartilhar. Né? Vocês estão aí. Quem já compartilhou, muito obrigado, mas continue ainda compartilhando. E é muito ruim, mas eu vou dizer, nós estamos chegando ao final da nossa live. Agradecer. Eu sei que não é fácil fazer uma maratona de lives, né, Sônia, Dinamã, Cacique Aruan, Cacique Dorinha. Sei muito bem que não é fácil a luta de vocês nesse meio também digital muito grande. E a gente sabe que chega um momento que a gente vai ter que dar um momento para vocês. E aí, de fato, agradecer a presença de todos novamente, dizer que nós estamos comemorando 10 anos do PET Comunidades Indígenas da UFBA, e com esses 10 anos nós estamos fazendo uma série de lives. Nós tivemos essa semana também com outros parentes, discutindo também outros temas, como a questão de gênero e diversidade nas comunidades indígenas. Foi um excelente debate. Erisvan Guajajara estava com a gente, Eduardo Tuxá também, Noctiaru, Pataxó. Então, tivemos grandes lideranças discutindo também da juventude, né, fazendo essa discussão também. Então, a gente vai com uma série de lives, tem mais vindo por aí, além também das nossas lives culturais. De fato, agradecer a presença dos nossos convidados que tiveram aqui, mas, como eu gosto de dizer, eu não tenho condições de terminar sem colocar aquela última pergunta, né, que os nossos telespectadores mandou para a gente. E aí, ela é uma pergunta que vou direcionar para vocês todos, e vocês respondam a pergunta já fazendo suas considerações finais. Né? As perguntas, elas são as seguintes, né? A gente tem candidatura indígena no estado da Bahia ou nas comunidades indígenas em outros estados? A gente vai ter candidatura indígena, tem ou não tem? Vai ter disputa a vereador, vai ter disputa a prefeito? Como é que vai ser? E também tem uma pergunta, a OAB tem feito a defesa dos advogados indígenas, como é que tem sido isso? Então, eu faço essas duas perguntas e deixo já para vocês fazerem as considerações finais, e aí eu começo, então, com Sônia, para poder fazer, que eu sei que tem uma live daqui a pouco, depois de Namã, e aí depois a Cacique Dorinha e o Cacique Aruan. Desculpa, Canhu, é que eu não entendi a pergunta, você pode repetir, por favor? A gente vai ter candidatura, a gente tem candidatura de indígenas, tanto para vereador como para prefeito. Existe isso, a gente nem disputa isso. Como é que é? Vai ter ou não vai ter? E com relação também à OAB, se ela tem feito a defesa dos advogados indígenas. Olha, eu acho que vai ter muitas candidaturas, viu? Muitas. Pelo que eu estou acompanhando, muitos indígenas estão já aí se preparando, né? Até pedindo já vídeos, áudios de apoio para poder já colocar ali na sua região, sabe? Então, eu acho que vai vir muitas candidaturas indígenas por aí, né? Tanto para vereadores, quanto para vice-prefeito, para prefeito. E, embora a gente ainda não sabe ao certo, eu não sei se já está, né? Ao certo, se a gente vai ter eleições esse ano, né? E acho que eu ouvi falar que
parece que vai ser em novembro, né? Vai mudar o período, mas eu acho que tudo muito incerto ainda, né? Acho que até a nossa própria democracia está muito incerta. Antes de pensar nas candidaturas, a gente precisa fazer uma luta agora para a gente garantir, né, que a gente continue, né, no sistema democrático, embora tão frágil, embora, né, tão difícil de chegar para todo mundo, mas que qualquer autoritarismo, qualquer ditadura é pior do que o que a gente tem, né? E o momento que a gente está, né, dessa ameaça de fechar Congresso, de fechar STF, como tem feito os manifestantes apoiadores de Bolsonaro, né? E tendo esse respaldo dele, que acaba buscando essa sua base aí para estar nas ruas fazendo essa defesa. Então, acho que vale uma atenção também para isso, sabe? Para a gente pensar nesse momento que a nossa luta indígena, a luta por território, a luta por direito, é também a gente se somar a todos esses coletivos que estão fazendo essa luta por democracia, né? Então, acho que é o primeiro, né? Acho que nesse momento é a primeira urgência, assim, em relação, né, ao sistema que a gente está hoje, porque está tão atacado, né? Tudo tão nebuloso, cada dia mais, né? Esse governo se declarando mais autoritário ainda. Então, é preciso que haja mesmo essa reação da sociedade, da população. Nos 2 últimos finais de semana, né, teve aí movimentos importantes, e creio que, mesmo em meio à pandemia, é preciso a gente olhar e pensar bem, né, o lugar que a gente está e como que a gente pode reagir nesse momento. Se nós estamos numa encruzilhada e, ao mesmo tempo, né, que tu quer se isolar ainda, né, quer fazer suas medidas preventivas para evitar a contaminação, você olha para um lado, vem o vírus, né? Você pode morrer pelo vírus. Você olha para o outro, você pode morrer pela própria legalidade do fascismo, que autoriza ataques e violências e racismo, né? E todas essas práticas maldosas contra os povos. Então, está numa encruzilhada que tu olha para um lado, né? Olha para o outro, não tem saída. Então, se tu não quer já, né, morrer sem lutar, tu vai para cima. E é assim que o povo está fazendo, né? Está reagindo, indo para as ruas. E acho que a gente tem que se somar, né, nessa luta pela democracia, para a gente garantir, inclusive, que haja eleições. E, havendo eleições, eu acho fundamental que haja, né, sim, essa presença indígena, né, da disputa eleitoral. Tá? E aí agradecer, né, o convite, agradecer por estar aqui, né, sempre um aprendizado grande, essa troca, né, que a gente aqui não só fala, não só escuta, mas que se soma no aprendizado da gente a cada vez que a gente promove esses diálogos. E aí estou aqui à disposição para a gente seguir juntos nessa luta. Obrigada. Só gostaria de pedir que vocês não saiam da sala depois de fazer a fala final, viu? Segure um pouquinho aí. Dinamã? O áudio, Dinamã, não está saindo. Agradecer ter essa oportunidade de ter essa discussão com todos vocês. Como a Sônia colocou, sempre é uma aprendizagem, sempre podemos somar, adquirir experiência, ter impressões e dizer que no campo acadêmico, né, esse debate ele tem que ser mais permanente, né? O PET, por estar comemorando 10 anos, são 10 anos de produção científica, de aprendizagem, de compartilhar conhecimento. Na maioria todas as universidades têm os PETs, então é um espaço de aprendizagem, de compartilhar momentos, não só dentro do campo acadêmico, mas trazer pessoas para o debate, lideranças indígenas. Eu acho que esse espaço tem que ser consolidado, né? E sobre a questão das eleições, acredito não, tenho certeza que haverá. Se assim houver eleições, como a Sônia também colocou, né? Nós estamos pendengando com a democracia bastante fragilizada, mas não vamos permitir que o autoritarismo impere aqui no nosso país e vamos lutar para que haja eleições para garantir a presença indígena nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, né? Eu acho que isso é uma decisão não só do movimento, mas os povos indígenas já absorveram isso como estratégia de luta, está ocupando esses espaços onde muitas vezes passam decisões que traz conteúdo de interesse dos povos indígenas. Então, é importante nós estar ocupando esses assentos para fazer esse debate de igual por igual. Chega de perceber
e olhar a política do lado de fora. Nós temos que estar dentro, sim. Nós fazemos política, mas nossa política é indigenista. Mas se faz necessário fazer a discussão da política partidária, porque lá onde transita e onde tramitam assuntos dos nossos interesses também. E sobre a questão da OAB, a OAB é uma parceira, está sim comungando, está sim trabalhando conosco. Inclusive, existe uma comissão, uma subcomissão de assuntos relacionada à pauta indígena, a qual eu sou membro também do Conselho Federal, que traz para o debate justamente as causas de violações dos direitos indígenas e dos advogados indígenas. Então, é importante colocar que a OAB, tanto nas esferas estaduais, né, todas subseções das seccionais são parceiras dos povos indígenas, e também o Conselho Federal, que abriu essa oportunidade de discutir a temática indígena, por entender que os povos indígenas são também sujeitos de direitos e que precisa ser os seus direitos ser resguardados e protegidos pela OAB e pelas instâncias de governo. Infelizmente, não é o que está acontecendo nas instâncias de governo, mas a OAB está fazendo o seu papel, sim, de colaborar com os povos indígenas e com os advogados indígenas na defesa, como eu já falei, repetindo, na defesa do direito dos povos indígenas. E, no mais, é agradecer, desejar uma boa noite a todos, quem está nos acompanhando, um salve a todos eles que comentaram, e os que estão apenas assistindo, aprendendo e compartilhando dos nossos saberes, que é muito importante também a gente sensibilizar toda a comunidade acadêmica e toda a sociedade brasileira da temática indígena, que nesse momento vive um cenário desolador de vulnerabilidade política, social e econômica. Muito obrigado. Ótima fala. Cacique Dorinha? Eu acho muito importante ter a presença indígena nos espaços da política partidária, né? Porque a gente sabe que tudo que nós precisamos vem da política. Isso tudo é uma política. Embora que nós fazemos nossa política para o bem do povo, mas existe a política partidária. E aí aqui em Pernambuco tem sim, se houver eleições, como a Sônia já se pronunciou aí, em Namã, temos sim, estou como candidata a vereadora de novo, né? Não sei fazer, mas meu povo me colocaram, né? E temos o cacique Marcos Chucuru, que com fé em Deus ele vai ser prefeito de Pesqueira, né? Da cidade de Pesqueira. Ele está muito bom E a gente precisa ter os indígenas não só nos espaços municipais, mas nos espaços estaduais e, por que não, na presidência, né, da República. Porque nós precisamos estar lá com alguém que possa estar abrindo a porta para que nós possamos estar lá entrando e discutindo as nossas demandas, né? E, assim, vamos à luta. Eu acredito que vai ter eleição, me parece que já vi um link aí que é 15 de novembro, e nós precisamos estar ingressados, sim. Tudo para nós, às vezes meu pai, que é o pajé mais velho, ele diz, olha, minha filha, a política partidária não pode se misturar com o movimento indígena. Realmente, nós não podemos misturar a política partidária com a política do nosso povo, mas nós temos sim que discutir a política partidária, porque é a partir dali que vem os nossos direitos, o nosso meio de sobrevivência, né? E assim, tanto é só agradecer pelo convite, dizer também sobre a pandemia, né? Eu estou muito preocupada, só pedir a Deus e às forças encantadas que nos proteja. Eu sou técnica de enfermagem, amanhã estou indo para o hospital, estou na linha de frente, também sou técnica de enfermagem há 30 anos, né? Já me aposentando, mas dizer assim, que só Deus e os encantilus que nos livre desse mal e pedir ao nosso povo que fique em casa. Estou preocupada com essa questão do relaxamento do relaxamento esqueci, passou. Que o povo não vá na onda do presidente, que relaxamentos possa ir para a rua. Não, a gente vai ficar em casa. O relaxamento veio. Todo mundo pode ir trabalhar, que precisamos trabalhar, mas lembrar que a pandemia não acabou. Ela vai começar agora. Ela se iniciou agora
no momento que todo mundo vai para as ruas, que todo mundo relaxou, que todo mundo não vai cumprir com o que diz o Ministério da Saúde, né? Então, pedir aos nossos parentes que fiquem em casa, vamos manter o isolamento social, não vamos para a rua, porque o emprego a gente recupera, outras coisas a gente pode recuperar. Agora, a nossa vida, se nós perder, a gente não pode recuperar mais. Então, deixo essa mensagem para nossos parentes, que a gente tem que ficar em casa. Fique em casa. Muito obrigada. Um abraço a todo mundo e boa noite. Obrigado, minha cacique. De fato, o que a cacique fala é verdadeiro. A gente tem que ficar em casa. Vamos ficar em casa, pessoal. Não vamos na onda do presidente que quer fazer um processo de extermínio da própria população brasileira, liberando, dizendo que isso é uma gripezinha. Se fosse gripezinha, a gente não estaria em quase 1 milhão de pessoas infectadas aí, né, com mais de 45 mil mortes, né, no Brasil todo. Então, a gente sabe muito bem e a gente tem sofrido na pele, com vários parentes também morrendo dessa doença. Então, fique em casa, vamos cumprir a quarentena aí, é importante esse momento, porque esse momento vai passar também. Todas as batalhas são desse jeito, né? A gente tem que fazer a batalha para poder alcançar a vitória. E aí, cacique Aruan, a fala é toda sua. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o PET Indígena pelo convite, a oportunidade de estar fazendo aqui parte dessa live com grandes lideranças indígenas do Brasil, né? Dizer que é importante a organização também dos estudantes nessa mídia social para dar publicidade às ações e à luta dos povos indígenas brasileiros e que estamos à inteira disposição. E também aqui falar para os nossos caciques, liderança, para poder fazer o acompanhamento dessa juventude que estão nas universidades, principalmente nessa adaptação, né, que tem sempre pela discriminação que há sempre, né, quando você sai da comunidade indígena, onde você tem ali o acolhimento da família e vai para um lugar onde só tem você mesmo e aí os colegas, ou mesmo os colegas indígenas, mas esse sempre é difícil, né, de estar ficando nessa realidade. Inclusive os índios nossos aqui, em sua maioria, estão nas capitais. E referente à política partidária, eu estou dirigente, faço parte do Comitê Estadual do PCdoB da Bahia, também estou presidente do PCdoB aqui no município de Cabralha, e ajudo a coordenar e também incentivar as lideranças indígenas aqui nessa região do sul da Bahia, né, colocarem seus nomes à disposição para a gente fazer também essa disputa de espaço de poder, onde é discutida as políticas públicas, tanto do município quanto do Estado. E aqui temos cerca de 30 candidatos, né, na nossa região do sul da Bahia. Referência aqui no município de Cabralha, temos vários, no município do Prado, Porto Seguro, né, exemplo da nossa liderança jovem, Torrão Pataxó, que está aí também com o nome à disposição. Em Onápolis temos o cacique Juvenal, em Olivença temos várias lideranças também que vão colocar seus nomes à disposição. Então é importante a participação indígena nesses espaços de poder, inclusive nas câmaras de vereadores. Não tenho conhecimento de alguém que colocou o nome à disposição para prefeito ou vice-prefeito na Bahia, mas é importante que os nossos indígenas façam essa disputa, né? E uma disputa que possa ser qualificada, pessoas que realmente possam estar contribuindo na luta indígena. E a importância é grande, né? Eu que já estive também no mandato de vereador, de vice-presidente da Câmara, algumas vezes presidente da Câmara aqui no município de Santa Cruz Cabralha, nessa região, financiei por meio do nosso mandato, a nossa estrutura no município, a luta indígena aqui na coordenação da Federação Pataxó e Tupinambá do extremo sul da Bahia, né? É bom que sempre a gente incentiva os nossos indígenas a ter a participação, tanto a nossa juventude, mas nós também, os nossos anciões. Lá no Prado, tem exemplo de um ancião que colocou o nome à disposição, é Baiara Pataxó, da aldeia Piqui, né? É um pré-candidato a vereador. Então, é isso que a gente precisa, que os nossos também vão para essa disputa, né? Mas é necessário
ter compromisso, ter responsabilidade com a causa indígena. Não é apenas se colocar por colocar para se eleger, para estar no espaço de poder, ter regalias ou ter um bom salário, mas é para você fazer a defesa de direitos, né? Elaborar, né, propor medidas e projetos de lei que possam ter a garantia das comunidades indígenas, também fazer a defesa da população geral, mas nós, como somos subrepresentados, né, é necessário que a gente faça essa força e orientar também os nossos eleitores, ou mesmo as lideranças aqui, que não serão candidatos a vereador ou vereadora, né, nos nossos municípios da Bahia e do Brasil, que é importante ao apoio às candidaturas indígenas, né, votem nos candidatos indígenas, que é importante fazer essa escolha, né, que a gente sabe muito bem que é mais fácil a gente fazer uma cobrança ou dar uma orientação àqueles que são nossos, de que a gente colocar a nossa força nesse momento de eleição, né, dar a nossa arma, que é o nosso voto nesse momento, para pessoas de fora que certamente poucos defendem os interesses dos povos indígenas, né? Nós temos exemplo de poucos nas câmaras federais, né, e liderado aí pela nossa deputada Joênia Wapichana, tem feito essa agregação de deputados federais para fazer essa defesa, né? Temos simpatizantes, mas só nós mesmos que temos e sabemos das dificuldades que passamos, que vão defender mesmo com causa, né? Não apenas ter um tempo que essas outras pessoas que não são indígenas fazem, né? Com o tempo que sobra que vai fazer a defesa dos nossos interesses, os interesses dos povos indígenas, né? Mas que os indígenas eleitos sejam defensores da causa indígena, mas também da população geral, né? Que quando estão eleitos, vai precisar defender os interesses de todos em seus municípios, né? É para isso, quem sabe, que temos também aliados, pessoas que não são indígenas, que votam nos candidatos indígenas, que é necessário também dar esse respaldo, né? Então é importante as pessoas que se colocaram à disposição saber desse entendimento, né? Que você vai para lá para defender um objetivo, defender uma causa, não é simplesmente por você querer, é necessário que você tenha objetivo, né? Por isso também que estou pré-candidato a vereador aqui no município de Santa Cruz Cabrália, por esse entendimento, né? Por essa luta, né? Já fiz 2 disputas aqui no município de Cabrália de vereador, 2 disputas aí, a deputado estadual na Bahia, né? Eu falo sempre que sou a primeira cobaia indígena aqui no nosso estado de colocar o nome à disposição, né? Sabemos que vários outros guerreiros e guerreiras estão preparados, poderão colocar os seus nomes à disposição, mas é necessário, assim como Sônia Guajajara colocou o nome aí, de início até para presidente da República, né? Essa mulher guerreira que teve essa coragem, depois liderou esse processo aí enquanto vice-presidente. Então é bom a gente ter iniciativas, mas iniciativas com responsabilidades e com compromisso, né? Não é apenas ser candidato por ser candidato, mas assim você defender uma causa. É isso que eu sempre me coloquei à disposição enquanto liderança indígena, até aqui na nossa aldeia Coroa Vermelha, que é uma das maiores comunidades indígenas do Brasil, né, aqui do nosso, principalmente aqui do Nordeste, né? Então é bom que a gente saiba do nosso compromisso e a nossa responsabilidade. Então, por isso, é esse o meu entendimento, enquanto pessoa já testada também de 4 eleições, né, que é importante os nossos colocarem os nomes à disposição, né, e sempre defender caminhos, não defender basicamente siglas partidárias, é você defender caminhos que é o direito nosso que está sempre sendo violados, né? Como a Sônia falou, em partidos políticos, nós somos, de uma certa forma, tratados enquanto intrusos, né? E lá as pessoas não vão colocar a pauta indígena enquanto prioridades. E se a gente não tiver representados também nesses partidos políticos, independentemente de estarmos candidatos ou colocar as candidaturas, né, ou pré-candidaturas, mas estar inseridos também nos partidos,
enquanto presidente, enquanto dirigentes municipais, estaduais, que é esse que vai fazer a força, que vai colocar o eco, a nossa voz dentro dessas estruturas partidárias, para que as normativas também do partido possa defender essas diretrizes que cheguem na ponta, para que a gente tenha esse incentivo enquanto indígena, né, que já somos vistos, assim como o Dinamã falou, enquanto pessoas que, vamos dizer, não se possa ter uma qualificação, né, para assumir cargos públicos, né. Aqui mesmo no município de Cabral, as pessoas dizem que não votavam em índio, porque índio só ia defender os interesses da sua própria comunidade. E no nosso mandato, a gente mostrou totalmente diferente, né. Eu sou o único indígena na Câmara de Vereadores com curso superior, né? Agora eu sou pós-graduado em gestão pública. Então, a gente, cada dia, podemos estar qualificando ainda mais para representar muito bem o nome indígena e com qualidade, com qualificação. Como eu falei, as nossas lideranças tradicionais também têm seus espaços, também, assim como falou muito bem a cacique Dorinha, né? A gente nunca deve dizer que o conhecimento tradicional é inferior ao conhecimento científico, mas juntar esses conhecimentos para a gente fazer a defesa dos nossos direitos. Esse é meu pensamento enquanto liderança, enquanto política aqui no município e também na Bahia. Um forte abraço para todos vocês, Sônia, Dinamã, Dorinha, Carrum, meu líder estadual. Boa noite para todos vocês e aqueles que nos assistem. Obrigado a todos vocês, né? Obrigado, Cacique Aruan, obrigado, Dinamã, obrigado, Cacique Dorinha, obrigado, Sônia. Agradeço a vocês por terem disponibilizado o tempo de vocês para dar essa aula para a gente aqui, e para a gente foi importantíssimo. Uma pena que chegamos já ao fim, chegamos no final aqui, mas mesmo assim eu peço você que compartilhe, curta a nossa página, né? Coloque um comentário aí, seja para elogiar, até para criticar, a gente não tem problema, o importante é comentar. Então, vamos aí, agradecemos a presença de todos, boa noite, agradecer a presença, né, do nosso cacique, o nosso saudoso cacique Adenilton Tuxá, que foi coordenador do Mupoíba, né, também aqui do Movimento Indígena no Estado da Bahia, agradecer a presença de todos, e a gente já chegou no final dessa live, é uma pena.